Quem está feliz, diga glória a Deus. Quem está alegre, diga aleluias. Jesus está aqui, quem crê? Aleluias. Queremos rapidamente, segundo livro das Crônicas, o capítulo é o de número 20, versículo de número 14. Capítulo de número 20, segunda Crônicas, o versículo é o de número 14. Quando você localiza o texto, eu quero louvar a Deus por esta oportunidade que nos é concedida de mais uma vez estar ministrando a palavra. Louvar a Deus pela nossa liderança, na pessoa do pastor Luciano, pessoa da missionária Natasha, que são nossos líderes espirituais e têm orado pela igreja e pela nossa vida. Quem crê, diga amém. E quem ora por eles, diga amém. Queridos, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, Deus confirmou essa mensagem através da vida do pastor Luciano. Agora, Deus tem uma mensagem ao nosso coração através desta mensagem. Segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, o versículo de número 14, quem achou, diga amém. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaías, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita, dos filhos de Asaf. E Jaziel disse: dai ouvidos toda Judá, e vós, moradores de Jerusalém, é tu, ó rei Josafá. Assim o Senhor vos diz: não temas, nem vos assustei, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descerei contra eles, e eis que sobe pela ladeira de Giz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta peleja não tereis que pelejar. Parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assustei. Amanhã saireis ao encontro, porque o Senhor será convosco. E você diz amém. Glória a Jesus. Você tem glória aí na garganta ainda? Queridos amados irmãos, o texto é conhecido de toda a igreja. Quem não conhece o capítulo de número 20, segunda Crônicas, o texto base de batalha vencida pela oração. Hoje eu vim pregar, é um culto de jovens, mas Deus colocou no meu coração este texto que fala de batalha vencida através da oração. A igreja só vai vencer batalha através da oração. Você só vai vencer batalha através da oração. Quem crê, diga amém. Quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, neste capítulo de número 20, nós vejamos e observamos uma das batalhas no Antigo Testamento vencida através da oração. E é interessante que esta batalha fora vencida porque um líder se dedicou à união e à oração. E assim a batalha foi vencida. Pastor, quem é este líder? É um rei que nós conhecemos como Josafá. Josafá é um rei que foi filho de um rei perverso, por nome Asa.
Asa foi perverso, gostava da idolatria, fazia altares a outros deuses, mas o seu filho foi servo fiel a Deus do céu. É interessante que quando nós observamos a história de Josafá, quando ele começa a reinar no lugar do seu pai, no capítulo de número 17, você já vai observar como que Josafá vai crescer diante de Deus. E por que, pastor, Josafá foi um rei que cresceu diante, aleluia, de Deus? Porque Josafá é aquele rei, aleluia, que fez o que era reto aos olhos do Senhor. A primeira coisa que Josafá vai fazer quando ele começa a reinar em Judá é orar, aleluia, meditar na Sagrada Escritura, é renunciar e também é adorar. Quando você observa no capítulo de número 17, o versículo de número 3, está escrito: e o Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos, aleluia, do seu pai, e buscou, aleluia, o Senhor, e não os Baalins, e não os outros deuses. Então Josafá andou nos caminhos certos do Senhor Deus, e a Bíblia diz que o Senhor foi com Josafá. O que me chama a atenção é que no verso 4, a Bíblia diz: e antes buscou a Deus de seu pai, andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel, e o Senhor confirmou o reino de Judá. É interessante, querido, que a Bíblia diz que Josafá andou nos mandamentos do Senhor. Pastor, o que é isso? É renunciar à sua vontade e fazer a vontade de Deus. Vou repetir isso aqui: é renunciar à nossa vontade e fazer a vontade de Deus. Pastor, o que é renunciar à vontade? É num culto desse, a voz falando dentro do teu coração: fica em casa, vai assistir televisão, vai dormir, vai descansar, e você ouvindo a voz de Deus dizendo: vai para a igreja, vai orar, vai adorar, vai glorificar. Isso é a renúncia. E Josafá, aleluia, andou nos mandamentos do Senhor, aleluia. No verso de número, capítulo de número 17, o versículo de número 5, olha isso aqui, irmão: por ele andar nos caminhos do Senhor, por ele renunciar e adorar o Senhor. Olha o que a Bíblia está dizendo, o verso de número 5: e o Senhor confirmou o seu reinado. A diferença aqui é que não é o povo que está confirmando o reinado de Josafá. Vou repetir de novo: não é o povo que está confirmando o reinado de Josafá. Quem está confirmando o reinado de Josafá é Deus. Oh glória! Não é, aleluia, o povo que está confirmando o ministério de Josafá. É Deus que está confirmando o ministério de Josafá. Vou repetir de novo: não é o povo que está confirmando o ministério de Josafá, é o próprio Deus que está confirmando o ministério de Josafá. Pastor, eu quero que Deus confirme o meu ministério. Então volta a adorar, volta a andar nos mandamentos, volta a renunciar, volta a orar, que o Deus do céu vai confirmar o teu ministério. O que me chama a atenção é que Josafá aprendeu a palavra de Deus. Josafá aprendeu. E outrora eu preguei aqui acerca de quem ouve e pratica. Josafá foi alguém que ouviu, aprendeu e vai praticar. Pastor, como assim? Josafá, além dele aprender, ele distribui para alguém aprender e também para alguém ensinar.
Como assim, pastor? Ele chama os príncipes do seu reinado, ensina os príncipes, e os príncipes vai para os 4 cantos de Judá, aprender, aleluia, e ensinar a palavra do Senhor. Oh, glória a Jesus. Ele aprende, absorve a palavra do Senhor. Depois, o que ele vai fazer? Ele chama os príncipes, ensina os príncipes, e os príncipes vai ensinar toda a Judá. Oh, glória a Jesus. O principal, o teor principal da mensagem aqui é você hoje ouvir a mensagem, ensinar para alguém e alguém ensinar outra pessoa. Oh, glória. Eu não estou entendendo, pastor. É que quando você aprende a palavra e passa a palavra adiante, incendeia outras pessoas. Você quer levar essa palavra para a escola, para a faculdade, para a rua? Então ouve e coloque em prática. Porque foi isso que Josafá fez. Ele ouviu, colocou em prática, ensinou, e o povo de Judá aprendeu a palavra. Escute isso aqui. Aí a Bíblia diz no verso de número 12, eu estou na introdução, no verso de número 12, escute isso aqui. No verso de número 12, quando Josafá chama os príncipes, passa os mandamentos, passa a palavra de Deus, os príncipes vão começar a ensinar nos 4 cantos de Judá. Aí o texto diz no verso 12, olha isso aqui: cresceu, pois, Josafá, e se engrandeceu extremamente, e edificou fortalezas e cidades municiadas em Judá. Escuta isso aqui, é interessante, porque através da palavra, oh, glória, através da palavra que está sendo, aleluia, pregada em Judá, vai haver um crescimento em Judá. Oh, glória, vai haver uma edificação, vai haver uma fortaleza em Judá. O segredo, irmão, aleluia, é você absorver a palavra do Senhor. Quer crescer na presença do Senhor? Então absorve a palavra do Senhor. Você nunca vai crescer se você não absorver a palavra do Senhor. Josafá só cresceu, o reinado só cresceu, o ministério só cresceu porque ele aplicou a palavra de Deus na vida dele. Não tem crescimento se você não absorver a palavra de Deus. A Bíblia diz que teve crescimento. Pastor, por que a minha vida não cresce? Por que eu fico parado? Talvez alguém agora que entrou agora já está ministrando, já está orando mais do que eu, já está jejuando mais do que eu, já vem para a igreja. Eu não tenho esse fogo queimando dentro de mim. Que negócio é esse, pastor? Sabe por quê? É porque alguém ouviu, absorveu e aplicou, e ele está crescendo. Só que você só ouviu, não absorveu, não aplicou, está parado, estagnado no mesmo lugar. E alguém está crescendo e não critica ele, não, pelo amor de Deus. Não critica não, pastor, o que é que eu tenho que fazer? Faça o que ele fez. Eu disse hoje na consagração dos jovens, mais cedo, faça o que ninguém fez, porque Deus vai te levantar. Você só vai crescer se você absorver e aplicar na tua vida. Pastor, tem gente crescendo aqui, pastor. Eu estou vendo que está crescendo e eu estou parado. Então faça o que ele fez. O que é que ele fez? Ele veio orar, ele veio jejuar, ele entende a palavra, aplica a palavra na vida dele. Ele não é só um ouvinte, é um praticante da palavra de Deus. Eu vim pregar desta noite dizendo: você não é só um ouvinte, você é uma alaia sep. Você não é só um ouvinte, você é um praticante da palavra de Deus. Eu vou profetizar para frisar na tua vida: você não é um ouvinte, você é um praticante da palavra de Deus. Quando alguém olhar para você, tu vai dizer: eu sou praticante, eu vivo a palavra de Deus. Ele vai crescer no seu reinado. E o que me chama a atenção, querido, é que você tem que tomar muito cuidado
quando você está lá em cima, quando você cresce. Por quê, pastor? Porque alguém que não segue o mesmo ritmo que você, alguém que talvez tenha a mesma posição, mas não é verdadeiro, é corrupto, é idólatra, é pecador, vive na iniquidade, vive no pecado, a vida está em decadência, está um declínio espiritual. Ele pode ter a mesma posição, mas a vida dele não é levada como a sua. Ele não ora como você, ele não jejua como você. Talvez ele nem jejua, talvez ele nem ora. O que ele gosta de fazer é de criticar. O que ele gosta de falar é mal da vida dos outros. O que ele gosta de fazer é viver no pecado, na fornicação. É isso que ele gosta de fazer. Só que você tem que tomar muito cuidado com essas pessoas. Pastor, é jogar de lado? Não, é orar pela vida, para Deus libertar ele. Pastor, não estou entendendo. É que no capítulo de número 18, essa pessoa que tem a mesma posição, escute isso. Essa pessoa que tem a mesma posição. Por quê, pastor? Porque ele é rei também. Ele é o 7º monarca de Israel. Quem é ele, pastor? O nome dele é Acabe. Acabe é quem, pastor? Acabe é um idólatra. Acabe é um infame. É uma pessoa ruim. Por quê, pastor? Porque quando ele faz um laço matrimonial com uma pessoa chamada Jezabel. Jezabel é filha de Etibaal. Etibaal foi oferecido a Baal. Esse homem, ele dá o nome de Jezabel. E ele oferece a sua filha a esse deus pagão, por nome Baal. E é interessante que Jezabel, ela vai se casar com Acabe. E quando ela se casa com Acabe, Acabe vai levar todo o povo de Israel a um declínio espiritual. O povo vai virar as costas para Deus e começar a adorar Baal. Ele implanta em Israel a idolatria. E esse é o pior pecado que existe. Por quê, pastor? Porque o pecado da idolatria é você adorar outra coisa, outro Deus. Você está pensando que o pecado da idolatria é só adorar outro Deus? Não. O pecado da idolatria é você adorar uma ferramenta como essa. É você adorar o seu filho, ou a sua roupa, ou o seu sapato. Pastor, eu não vou para a igreja porque eu não tenho aquele terno e ele está sujo. Você está idolatrando ele. Pastor, eu não consigo ficar sem meu celular. Você está idolatrando ele. E Acabe trouxe a idolatria para dentro de Israel. Ele era perverso. Só que ele tem a mesma posição de Josafá. Josafá é rei. Acabe também é rei. Ela manda a raça. Só que Josafá é homem de Deus. Toda vez que Josafá vai para a guerra, ele consulta o Deus do céu. Aleluia. Ela manda a baixandaraia. Josafá é homem de Deus. Só que quando Deus faz ele crescer, o reinado de Josafá está estabelecido. É só você ler o verso 12. Tem fortaleza. E Deus justificou o reinado de Josafá. Só que no capítulo de número 18, Acabe vai fazer um laço de amizade com Josafá. Por quê, pastor? Porque ele é perverso. Ele sabe que Josafá é homem de Deus. Se eu me juntar com Josafá, eu venço a guerra. Ela manda calavaraxandaraia. Só que Deus não vai deixar. Urabaracandarai. Oh, glória a Jesus. Josafá se junta. Escuta isso aqui. Josafá se junta com Acabe. Por quê, pastor? Olha a missão. Acabe quer ir a Ramote Gileade.
para vencer a guerra. E ele precisa se juntar com o exército de Judá para subir a guerra e vencer a guerra. Só que olha que interessante, fizeram um banquete e chamaram Josafá. Vamos lá, Josafá, vamos discutir como nós vamos para a guerra. Porque o laço de amizade já está feito. Só que tem uma coisa, eu preciso que o senhor venha aqui para nós discutir como que nós vamos para a guerra. Mas quando Josafá chega lá para conversar com Acabe, a conversa de Josafá é diferente. A conversa de Josafá não é falar mal da vida dos outros. Quando senta numa mesa para tomar café e comer pão. Porque tem gente que é a mesma posição, mas quando é chamado para casa para conversar, ele quer falar da mal da vida dos outros. E quando o Acabe chega com assunto, aleluia, de calúnia, ele pega a calúnia e começa a caluniar também. Mas Deus está levantando Josafá, que não aceita a conversa fiada. Escuta, a conversa de Josafá é essa. Quando ele diz, nós temos que ir ao Ramote de Gileade, nós temos que vencer essa batalha. Josafá olha para ele e diz assim, só que tem uma coisa, eu vou, só que tem um detalhe, eu quero consultar um homem de Deus antes. Aleluia. Eu quero consultar um homem de Deus. Acabe diz, tem 450 ali, serve? Josafá, eu quero um homem de Deus. Não, mas esse daqui é bom. Esse aqui tem a mensagem que massageia o ego. São 400, ele só fala bem da minha vida. Ele só tem mensaginha que massageia o ego para casquinha de ovo. Ele só tem mensagem que massageia o ego. Traz ele para cá. E Josafá só observando. Porque Josafá é crente. Josafá não é crente casca de ovo. Ele está interessado em alguém que confronta o pecado. Manda chamar os 450. Vem para cá. E aí? Nós vamos para a guerra. Vamos ganhar? Vamos ganhar? Os 450, vamos ganhar? Eles, pode ir a cá. Olha a mensagem. Ó, a mensagem boa, né? Pode ir. Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, vai abrir porta e você vai vencer. E a pessoa no pecado. Por quê, pastor? Porque Acabe está no pecado da idolatria. E tem gente que quer assim, quer que a gente faz parte dos 450 profetas de Baal. Prega o que ele quer ouvir. Prega o que ele quer. Porque ele, pastor, eu necessito de uma porta aberta, então eu vou no culto hoje porque eu quero ouvir. Não, você vai ouvir o que Deus quer falar. Você não vai ouvir o que você quer ouvir, é o que Deus quer falar. Acabe diz, eu gosto dessa mensagem. Eu gosto dessa mensagem. Tem muito crente Acabe, só quer ouvir o que massageia o ego. Só quer ouvir mensagem que é a porta aberta de prosperidade. E que é isso, que é aquilo. Mas ele mesmo está vivendo no pecado. E quando a gente prega uma mensagem de Deus aqui, acha que a gente está sabendo da vida dele. Quem está sabendo é Deus. Quem revela é Deus. Eu não ando na casa dos outros procurando conversa fiada, não. Eu ando orando para Deus dar mensagem. Quem dá mensagem aqui é Deus. Você acha, irmão, que quando Deus fala assim, ó, muda a mensagem aí, você acha que é o quê? Que ele quer falar com quem? Muda a mensagem em cima do altar. E você fez o sermão tudo bonitinho no celular, para você chegar aqui e pregar o sermão que você estudou. Aí Deus em cima do altar muda a mensagem, prega outra. Deus quer fazer o quê? Aí quer dizer que nós fica na casa dos outros procurando. Fulano caiu, fulano é assim, fulano é... Não, é Deus que revelou. É Deus que sabe. O problema é que a pessoa não quer ouvir.
não quer ouvir as mensagens. É Acabe. Acabe não quer. Você vê como é que ele não quer? Olha cá. Quando os 400 falam assim, pode ir para a guerra que você vai vencer. Ele, eita, que maravilha, eu vou vencer. Estando no pecado. Não é assim? Que a pessoa diz, ai, que palavra maravilhosa, essa eu pego. Aí quando confronta o pecado, não, essa é sua. Não é assim? Chega a mensagem, eita pastor, que mensagem dura. Mas quando vem aqui e prega, ô mensagem, meu Deus do céu, eu vou receber. Pega que é minha. Aí o profeta aqui, o profeta que faz parte da corja de Acabe, pega, gente, recebe. E o camarada passou o dia todo pecando, aí recebe. Vai receber não, irmão. Conversa fiada. Olha como ele gosta de mensagem boa, que massageia o ego. Quando disseram para ele, pode ir que vai ganhar, ele, eita, que maravilha. Só que Josafá ora. Josafá é homem de oração. Você vai ver isso no capítulo 17, que ele é homem de oração. E ele não se contenta. Quem ora não se contenta, irmão. Parece que eu vejo Josafá olhando para Acabe dizendo assim, rapaz, tu vai vencer o quê, rapaz? Tu é pecador. Eu quero um homem de Deus. Eu quero um homem de Deus. Esses 450 aí não é de Deus não. Pode chamar um de Deus. Por quê, pastor? Porque Josafá sabia que lá tinha, mesmo que seja minoria, mas tinha alguém que ainda orava, alguém que ainda jejuava. Oh glória, mesmo que seja minoria, ainda tem. E quando a maioria está indo para o lado de cá, e alguém está dizendo, vem para o lado de cá, e a maioria vindo para cá, o João do Passo trocado está indo para o lado de cá, e alguém está dizendo, crente quadrado, religioso, isso mais, eu não gosto de você, a mensagem é dura demais. Mas ele está indo para o lado de cá. É um Micaías da vida. Uramanda raça. Enquanto muitos estão pregando dizendo, é assim, vai receber, vai ser legal, vai ser bacana. O Micaías está dizendo, não vai, está em pecado, está em adultério, está em fornicação. E quem é o de Deus, pastor? Micaías. Quando Josafá falou, eu quero um homem de Deus. Aí Acabe disse assim, olha o que Acabe disse, tem um, mas ele está preso, que eu não gosto dele. Você percebeu? Tem crente Acabe que não gosta de quem fala a verdade. Está cheio de crente Acabe. Pastor, por que Deus está mandando pregar? Porque está cheio de crente Acabe no meio da igreja, que não gosta de ouvir a verdade. É um mentiroso, mas não gosta de ouvir mensagem que fala sobre mentira. É um adúltero, mas não quer ouvir mensagem que fala de adultério. É um fornicador, mas não quer ouvir mensagem de fornicação. Eu fui pregar lá em Tumbiara. Eu fui no lugar da missionária Chayenne, que ela não tinha voz mais. Aí me colocaram no lugar dela lá. E eu peguei a mensagem, falei sobre fornicação, adultério. E eu no final da reflexão, eu disse que quem tiver no adultério, na fornicação, no pecado, na imundícia, pode pegar a sua Bíblia, colocar na sacola e ir embora. O casal levantou aqui e foi embora. Aí o pastor, pastor, a mensagem deve ter falado com aquele casal, porque eles saíram e não falou. Porque tem gente que não quer ouvir a verdade. Ele não vai para a igreja. Por quê, pastor? Porque tem uns pastores que gostam de pregar a verdade. Tem uns diáconos que gostam de pregar a verdade. E é o que Deus manda, não é o que a gente escolhe. Se fosse para mim escolher Atos 2, as mensagens que amassageiam o ego, receba Deus do céu e o pau quebrando. Mas Deus quer que a gente prega
o que ele quer. Mas tem gente que não quer ouvir a verdade. A verdade é dura. Jesus pregava dizendo: eu sou o pão da vida. Quem tem fome, vem a mim, que eu tenho pão para dar de comer. Eu sou a água viva. Quem tem sede, vem a mim, beba. E a mensagem dura. E o povo, eita. Daqui a pouco o povo começou a ir embora. E é discípulo indo embora. Pegando a Bíblia e indo embora da reunião que Jesus está pregando. Imagine isso, irmão. Se Jesus estava pregando duro, o povo indo embora, que a mensagem era forte, tremenda, entrava dentro do coração e mudava a história. O povo está indo embora, imagine hoje nós pregando. Aí o povo começou a ir embora. Pedro beirou Jesus. Pedro beirou Jesus e disse: Jesus, vai amansando a mensagem aí, que o negócio está ficando feio. A igreja está esvaziando. O povo está indo embora. Sermão não vai ter mais. Daqui a pouco só tem nós dois aqui. Jesus falou: tu quer ir com ele também? Nem que fica só eu aqui, mas não vou mudar minha mensagem. Se tu quiser ir com ele, eu vou ficar aqui sozinho pregando a mensagem. Mas eu vou pregar o que Deus está mandando pregar. Eu não vou mudar sermão. Eu vou pregar o que Deus está mandando pregar. Nem que fica eu, pastor Luciano, alguns obreiros aqui. Mas a mensagem de Deus vai descer. Vai descer, vai descer, vai descer. Oh, glórias. Acabe não gosta de ouvir a verdade. Por quê, pastor? Porque Micaías prega a verdade. Micaías aguenta a pressão. Quer ver? Aí Josafá: não quero saber, eu quero que chama ele, porque senão eu não entro aqui. Senão eu não vou para a guerra. Se não chamar ele, não vou. Teve que chamar. A mensagem é dura, mas vai ter que te chamar para pregar. A mensagem é dura, mas vai ter que chamar para o congresso. Vai ter que chamar para a campanha. Vai ter que chamar, porque Deus vai falar. Glórias. Mandaram chamar e disse que ele alimentava de água e pão. Estava preso. Aí mandaram chamar. Micaías vem com a mensagem. Olha só que interessante, irmão. Tem 2 reis. Escuta isso aqui. Prega comigo. 2 o quê? 2 o quê? Rei sul, rei norte. Josafá e Acabe. E mais 450 profetas de Baal. Que disse que está com a mensagem. Escuta isso aqui. Está com a mensagem de bonança. De passar a mão no ego de Acabe. De que vai vencer. De que vai aquilo, vai de outro. Né? Aí vem Micaías, que está alimentando de pão e água. Vem lá da prisão. E alguém pergunta para ele: e aí, Micaías, qual é a tua mensagem? Diante dos 2 reis, diante de 400 que está contra, e 450 que está contra, mensagem contrária a que Deus quer. Aí Micaías vem e diz: se tu for, tu vai morrer. Micaías é o tipo de profeta, irmão, que aonde Deus coloca ele, ele fala o que Deus quer. Pode ter rei, pode ter o que for, ele vai pregar o que Deus está mandando pregar. E eu quero crer que Deus está levantando Micaías aqui hoje. Você quer ser Micaías ou não? Quem quer ser Micaías aqui? Então aguenta a pressão. Aguenta a pressão. Aguenta a pressão, Micaías. Quando você chegar no altar e alguém falar que prega 10 minutos, mas prega o que eu estou mandando você pregar. Só prega aqui, ó. Que Deus é bênção, é isso, isso, aquilo. Se pregar outra coisa, eu desligo o microfone. Foi quem que falou esses dias? Foi ontem que falaram para mim: pastor, se abaixar seu microfone, arrancar o microfone da tua mão, e eu vou falar em voz alta, nem que arranca o microfone, mas eu vou pregar o que Deus está mandando pregar. Nem que vocês tirem, você vai ter que tirar eu aqui de polícia, mas eu que eu vou pregar, e eu vou pregar. Sem microfone, com microfone, aleluia, embaixo do altar, lá fora, mas a mensagem que Deus entregou, eu vou pregar. E aguentar a pressão, irmão. Aguentar a pressão.
Alabaraçube a candarácia. Urimicandarai. Fazer igual o diácono Daniel. A mãe subiu no altar para afrontar e ele continuou pregando. O pau quebrando e ele pregando. Micaías aguenta a pressão até o fim. As pessoas podem sair da igreja, pode caluniar, pode dizer que não gosta da mensagem, pode dizer que é duro. Eu vi um pastor aí que disse assim: pastor, o senhor está conhecido em Brasília como pastor que prega duro. Não estou nem aí, estou pregando é o que Deus está mandando. Pode falar o tanto que for. Você está entendendo? Oh, glória, eu estou sentindo Deus aqui neste lugar. Quando Micaías olhou para Acabe e disse assim: tu vai morrer. Aí Acabe: eu não disse. Ele só vem com mensagem dura. Ele só vem com mensagem que confronta eu, Josafá. E parece que eu vejo, não está no texto, mas parece que eu vejo Josafá dizendo: tu é errado. Tu está no pecado, não quer ouvir mensagem dura, rapaz. Tu tem que mudar. Se tu mudar, alabre as tubes de candaraia, você vai ouvir a mensagem, não vai ficar com raiva, não vai ficar com raivinha. Está ficando com raivinha porque está no pecado. É baraçúria mandarácia. Sabe o que Acabe vai fazer? Eu vou. Deus mandou não ir, que vai morrer. Mas eu vou. Desobediente. Vai para a guerra. Mas olha o que ele vai fazer. Mas eu vou disfarçado. Eu vou me disfarçar, ninguém vai me pegar. Fica aí disfarçando, Deus te pega. Eu vou disfarçado. E olha que interessante. Eu anotei um negócio aqui interessante. Eu nem estou olhando, mas eu vou ler isso aqui. Só para nós encerrar. Escuta isso aqui. O capítulo 18, verso 29. Verso 29. Escuta isso aqui. Está escrito assim, ó: e veio o temor de Deus sobre todos os reinos daquela terra, ouvindo eles que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. E o reino de Josafá ficou quieto, e o seu Deus lhe deu repouso e redor. Só que, olha que interessante. Quando Acabe vai para a guerra disfarçado, glória. Quando ele vai para a guerra disfarçado, escuta isso aqui. O disfarce é o engano. Quem disfarça está vivendo um engano. Então, Acabe vai viver um engano. Escuta isso aqui. E quando Acabe vive o engano, vai gerar morte. Por quê, pastor? Porque mesmo ele disfarçado, ele morre. Por quê? Parece que eu vejo Deus indo no meio do arraial e da guerra e dizendo: pode aplicar a flecha, ele está ali, ó. Olha ele aqui. É esse aqui. Não, mas não parece rei. Não quero saber, pode jogar. Eu conheço ele. Eu sei quem é ele. Ele está disfarçado. Ele está enganando. Remaia, sube a candarai. Pastor, não estou entendendo. Não é porque você está disfarçado, mas Deus vai te achar. Porque tu esconde de todos aqui na terra, mas de Deus você não te esconde. Ai, de candaraia. E todo engano gera morte. É por isso que muitos já estão morrendo, morte espiritual. Por quê, pastor? Porque está vivendo no engano. E quando você vive no engano, você gera morte. Como gerou na vida de Acabe. É interessante que Acabe vai desobedecer Deus, porque Deus falou através de Micaías que não era para ir. Ele foi, mesmo disfarçado, mas ele foi. Então, duas coisas na vida de Acabe que fez ele morrer. O que, pastor? O disfarce, que é o engano, e a desobediência. A desobediência e o engano gera morte.
Pessoas estão morrendo por causa da desobediência, irmão. Pastor, desobediência a Deus, aos pastores, às mães, aos pais, está gerando morte. Mas Deus está dizendo nesta noite: não viva do engano, não viva da desobediência, porque eu estou te dando a oportunidade hoje. É tempo da igreja pegar a oportunidade de Deus. Acabe vai morrer. E olha, interessante. Por quê, pastor? Porque o que Josafá fez vai ser corrigido. Está pensando o quê? Está pensando que vai passar de mão beijada? O que Josafá fez? Ele foi lá. Por quê? Porque queria o laço patrimonial, ou amizade, o laço de amizade. Ele queria. Porque ele foi. Não era nem para ter ido. Você fazer um laço de amizade com alguém errado. E muitas pessoas estão fazendo isso, procurando amizades erradas, casamentos errados. E depois chora: ô pastor, por que eu estou vivendo isso? Porque você procurou isso. Só que isso vai ser corrigido, porque Deus levanta um profeta para corrigir Acabe, ou para corrigir Josafá. Não era para ter feito laço, não era para ter ido com amizade com Acabe. Deus está dizendo nessa noite: cuidado com as amizades. Deus está te corrigindo através das mensagens que estão sendo pregadas, irmão. Só que tem pessoas que não querem aplicar na sua vida. Então, que Deus deixe. Vai deixando. Chega uma hora que você morre espiritual. Acabou. Aí é difícil se levantar de novo. Só que esse mesmo Josafá é quem vai enfrentar uma das batalhas espirituais, uma das guerras espirituais. E é interessante que quando alguém chega para ele para falar que tem 3 exércitos vindo contra ele, escuta isso aqui: tem 3 exércitos vindo contra ele. Os amonitas, os moabitas, os moradores das montanhas, está vindo contra Josafá. E alguém fala para ele, e o texto diz que ele teme, mas se propôs a orar e jejuar. Mas o que me chama a atenção é que Deus mostra a realidade para ele. Deus não deixa Josafá enganado. Josafá, alguém vai vir avisar ele. Essa é a realidade de Deus mostrando para Josafá. Tem 3 exércitos vindo. E Deus mostra a realidade para você. Se propor a orar. Só que mesmo Deus mostrando a realidade para você, você não propõe a orar. Aí vem o inimigo e te vence. Faça como Josafá a partir de hoje. Deus já está mostrando a realidade. A realidade, pastor, é minha vida financeira, que as portas estão fechadas, não consegue. Deus está dizendo: vai orar. Deus está mostrando a realidade na tua vida conjugal. Não está legal, pastor, é uma brigaiada doida. É Jesus dizendo: vai orar. Deus mostra a realidade para você orar. Lembra de Ezequiel? Deus pega ele aqui e coloca no meio do vale. Aí Deus fala assim: vai olhando aí, José. Vai olhando, Ezequiel. Viu aí? Aí ele: vi. Tem muito osso seco. Então profetiza. Deus primeiro mostra a realidade. Aí Ezequiel diz: é terrível, é muito osso, está sequíssimo. A realidade é essa. Só que Deus diz: então profetiza. Deus está dizendo: eu já te mostrei a realidade, então vai orar. Remaia Súria Mandarácia. E Josafá fala assim: ó, eu não vou orar sozinho, eu vou chamar toda a galera para orar comigo. Oremandarácia. Deus mostra a realidade. Josafá chama o povo de Judá e diz: vamos jejuar, vamos orar, vamos buscar, porque a batalha é difícil, mas não tem nada que não vence através da oração. Aí a galera toda, dos jovens, velhos, crianças,
Foi para o arraial jejuar e orar, buscar. Oh, glória. E Josafá está clamando no meio do arraial e o céu se movimentando. Por quê, pastor? Porque quando você ora, o céu movimenta. Quem crê nisso? Quando você ora, o céu se movimenta. E parece que eu vejo o céu se movimentando. Eu estou encerrando, irmão. O céu se movimentando. Pastor, lá no sacerdote? Não. No profeta? Não. É o céu se movimentando. E desce lá aonde estão os levitas. E Deus vai buscar alguém que é levita. E talvez Deus fala com Jaziel e diz: Jaziel! E Deus é para cantar? Deus desce lá aonde os levitas ficavam. E Deus quer falar com Jaziel. Jaziel é levita, é filho de levita. E talvez Deus: Jaziel, eu tenho uma missão para você. E Jaziel: é para cantar? Estou pronto. Se for para cantar, para tocar, eu estou aqui. E Deus diz: dessa vez não é para tocar, dessa vez não é para cantar. E o que é para me fazer? Vai no arraial, que eu tenho uma mensagem na tua boca. Elé, Baraia, Súria. Deus está com uma mensagem aqui na minha boca e eu vou pregar. Elai, ore, mandarácia. De calabrianas, turibe, de candarabachandaraia. Tu está orando e Deus está liberando uma palavra nesta noite. Tu está orando e Deus está liberando uma palavra nesta noite. Nem que Deus tem que pegar um levita, mas Ele vai te responder. Urabacandaraia. Nem que Deus tem que pegar uma jumenta. É, pastor, uma jumenta? É. Mas que Deus vai falar contigo, vai falar. Quem crê, levanta a mão e glorifica. Vem, Jaziel, que o povo está clamando. Lá vai Jaziel. Talvez Jaziel entra no arraial e alguém pergunta: coloca o menino para cantar. Alabarassúria, mandarácia, para nós adorar aqui, porque nós já estamos na essência aqui da oração. Então coloca o menino para cantar, que nós vamos adorar. Aleluia. Jaziel pega e diz: hoje eu não vim cantar, hoje eu vim profetizar. E alguém grita e diz: Jaziel, tu não é profeta. É, eu não sou profeta, mas Deus mandou eu profetizar. É baracandaraia. Lá vai Jaziel no meio do arraial. E alguém diz: ei, menino, tu só sabe cantar. Ele diz: não, hoje Deus me deu uma mensagem. Jaziel, e qual é a mensagem? Nesta peleja não tereis que pelejar, pois o Senhor peleja agora. Peleja. Parece que eu vejo o arraial tremendo de glória. Por quê, pastor? Porque quando Deus fala, você dá glória. Quando Deus fala, você exalta. Quando Deus fala, você exalta. Cadê você que veio adorar? Cadê você que veio adorar? Quando a mensagem de Deus desceu no arraial, a Bíblia diz que eles adoraram, que eles glorificaram. Nesta peleja não tereis que pelejar. Qual peleja? A peleja impossível. Deixa eu pregar para você aqui nessa noite. A peleja impossível, que tu diz: está impossível, pastor. Não tem jeito. Para a ótica humana acabou. O médico já desenganou. O juiz já bateu o martelo. Não tem jeito, pastor. Jesus está dizendo: nesta peleja aí, agora eu entro. Até agora você, com teu braço forte, estava malhando, estava dizendo, estava falando. Agora não, agora eu entrei na guerra. Agora é eu. Deixa comigo agora, que nesta peleja aí eu começo a pelejar. Aleluia. Elebarachandaraia. Lembra dos discípulos na embarcação, usando o barco forte. Tira água, aleluia, e vai com o remo remando, tira água, e a tempestade quase quebrando o barco. Urabacandaraia. Eles já estavam exaustos, não tinha mais como, ia morrer, o barco ia se quebrar, ia para debaixo das águas. Só que Jesus diz: agora eu entro na peleja. Vai andando por cima das águas. Elebacandaraia. Alguém olha e diz: ei, é o fantasma. Jesus: não, é eu que entrei na peleja.
é eu que entrei na peleja, pode ficar tranquilo. Pedro disse: é o Senhor que entrou na peleja, eu vou andando por cima das águas. Jesus diz: então vem, Pedro, porque eu já entrei na peleja. É para a Súria Mandaraia, ele é para Candaraia. Só que Pedro perdeu o foco em Jesus. Ele entrou na peleja, mas tu não pode perder o foco. Só que tem uma coisa: quando Pedro acha de fazer a menor oração na Bíblia, salva-me, Senhor, Jesus cata na mão dele: eu não te disse que eu entrei na peleja? Agora vamos para cima do barco, porque a tempestade vai parar, as águas não vão entrar na embarcação, o vento para. E eu tenho uma mensagem de Deus para você agora: Jesus entrou na peleja, a tempestade para agora. Urabacandaraia, o diabo que estava quebrando a tua casa, hoje ele vai ter que desmontar a barraca e sair da frente, porque Deus autoriza uma comitiva de anjo descer. É para Candaraia. Para quê, pastor? Para guerrear. Guerrei agora. Só você que tem glória, levanta a mão e dá glória. Glorifica Ele. Se coloca de pé, que eu estou sentindo Deus na casa. Eu sinto que Deus já entrou no santuário aqui nesta noite. Xarápia, candore, mandarabacalabara, xandarápia, decalabria, sube de candaraia. Oh glória, Deus entrou na peleja. Deus entrou na peleja. Glória a Deus, nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé e vê o livramento.